Aleluia, graças a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Aleluia. Na direção do Espírito Santo, com o seguinte tema: é no deserto que Deus me exaltará. Você crê nisso? É no deserto, em meio à provação, em meio ao vento, que Deus ele vai te dar vitória. Tenha convicção. Peço a Deus que nesta hora abra o teu entendimento, que derrame sobre a tua vida o discernimento, que Deus te faça enxergar tudo aquilo que Ele vai falar contigo nesta hora. Que a palavra de Deus ela vai ser semeada no teu coração e que Deus possa dar o crescimento para que você dê fruto. É no deserto que Deus vai te dar vitória. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículos 1 e versículo 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia. Queridos irmãos, amados, ouvintes da santa palavra de Deus, Jesus ele foi conduzido ao Espírito, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É o que diz o capítulo 4 do livro de Mateus, e também Lucas também fala sobre isso no capítulo 4. Mas antes, no capítulo 3 de Mateus, a Bíblia está dizendo a respeito de Jesus no Rio Jordão sendo batizado, descendo as águas e levantando uma nova criatura. Somente depois que Jesus cumpriu a lei, os costumes, que ele começou a fazer a obra de Deus. No capítulo 3 de Mateus, João Batista ele não se dizia digno nem mesmo de desatar as alparcas dos pés de Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele, muito humilde e manso, disse para João Batista que deveria de ser daquela forma. E João Batista batizou a Jesus no batismo das águas. E quando Jesus saiu do Rio Jordão, ele foi visto descendo sobre sua cabeça o Espírito Santo com o formato de uma pomba. É necessário que você siga aquilo que Jesus determinou para a tua vida. Você tem que seguir o padrão com a qual Jesus determinou. No livro de Efésios, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Eu não vou dizer para você que você vai para o inferno porque você não se batizou. Não é isso. Até porque existem pessoas que serão salvos no último tris, no último instante, no último momento, e não vai conseguir se batizar.
mas vai para a glória de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 43, está dizendo a respeito daquele homem que estava do lado de Jesus na cruz pregado. No último minuto de vida, aquele homem, ele creu no Senhor Jesus. Jesus disse para ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não desceu da cruz para se batizar nas águas, mas aquele homem viu a glória de Deus. Aquele homem conseguiu alcançar o maior prêmio de todos, que é a salvação. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer esse processo. Assim como Nicodemos, lá em João capítulo 3, Jesus disse para ele que ele deveria nascer da água e do Espírito, se batizar nas águas, para que o Espírito Santo também pousasse sobre a vida dele. Você está entendendo? Se você pode fazer, então faça. Não deixe para depois. Então, Jesus, ele, após ter sido batizado nas águas, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado com um propósito. Às vezes você tem passado por situações que você não compreende e até mesmo tenta parar na caminhada, mas tenha convicção de que tem algo além para você e você não está entendendo. Tudo tem um propósito. Se Deus ele te colocar no deserto, é porque tem vitória após o deserto. Se o mar se levantar contra a tua vida revolto, tenha convicção de que Deus tem algo além do mar para você. Tudo aquilo que Deus botar na tua vida de provação, que você acha que não pode alcançar, que você não consegue mais, se prepare, busque. Porque a Bíblia diz que Deus não dá provação maior do que você possa suportar. Antes, Deus te dá o escape para que você suporte. Mas você não está aguentando a provação porque você não se preparou antes. Por isso que você está tentando desistir. Porque está te sobrevindo algo grande. Porque a vitória que Deus tem para a tua vida é grande. Mas você não se preparou em nenhum momento para essa provação. No livro de Efésios, no capítulo 6, fala sobre as armaduras de Deus. Porém, o apóstolo Paulo ele diz a respeito de se preparar para o dia mau, que o dia mau ele vai chegar na tua vida, sendo você um crente ou um ímpio, crendo ou não crendo em Jesus. O dia mau ele chega na vida de todo ser humano. Mas para que você passe dessa situação, você tem que se preparar antes. Nós temos um mal tremendo que só nos preparamos quando a situação acontece. Estamos errados. Se você se prepara antes que a provação chegue, a provação ela vai passar sem que você perceba, porque você está preparado. Para você vai ser algo normal. E Jesus, ele sabia que o que iria sobrevir, o que iria vir contra ele. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites.
com um propósito. O Espírito Santo o levou para o deserto. E nesses 40 dias, todos os dias ele foi tentado pelo inimigo, pelo diabo. Você também vai ser tentado. Você também vai ser perseguido. Jesus falou para os discípulos que seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus. Você vai ser perseguido. Mas esteja aprovado. Se prepare para que quando a aprovação chegar sobre a tua vida, você não murmure, não questione, não queira parar. Se prepare para passar por ela. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, a Bíblia diz que Jesus ele teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. Isso é um mistério de Deus. E eu não quero embaraçar ou embrulhar seu entendimento. Eu não quero te confundir, não é isso. Mas a Bíblia relata que ele teve fome. O inimigo de nossas almas, ele observa o ser humano todos os dias, 24 horas. E nessa observância, ele sabe daquilo que você depende, do que você precisa, e ele vai em cima de você nesse seu ponto fraco. Nesse momento, o ponto fraco de Jesus era a fome. Ficou ele 40 dias sem comer. E Satanás, ele diz para Jesus, para que Jesus transforme as pedras em pães. Porque ele sabia que Cristo estava com fome. Se cale naquilo que você tem falado demais. O inimigo ele está à espreita, ou ouvindo aquilo que você diz. Então, se for para dizer algo, diga de joelhos aos pés do Senhor. Então, o adversário sabia que Jesus estava com fome. Mas Jesus, ele estava preparado. Ele era um homem de oração, de jejum. Então, falou ele para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se alimente do pão da vida, que é a palavra de Deus. Se alimente de Jesus todos os dias. Faça como Josué. Deus falou para Josué no capítulo 1, no versículo 8, para ele comer o pão diário, para que ele meditasse de dia e de noite, que ele iria prosperar. Buscamos a riqueza, mas deixamos de lado o bem mais precioso, que é a palavra de Deus. Um dia desses, passou por mim um irmão indo para a igreja. Glorifiquei a Deus por isso. Quando ele voltou, perguntei para ele qual tinha sido a palavra que foi pregada e ele não sabia.
Você está entendendo? O que é mais precioso para você? O que é mais precioso para você, senão a palavra de Deus? O louvor, ele pode trazer a presença de Deus, porque Deus habita entre os louvores. Um testemunho sobrenatural edifica, mas o que liberta é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tu acha que o inimigo de nossas almas, ele desistiu de tentar a Cristo? Ele não desistiu de tentar a Jesus, não vai desistir de nos tentar, de tentar levar a tua alma para o inferno, ele não vai desistir. Tenha certeza de que ele vai investir contra você. Mas você precisa estar preparado para que quando ele venha sobre você, você esteja pronto para combater da forma correta, com sabedoria. E ele fala mais com Cristo. Ele leva Jesus a um alto lugar, mostra para Jesus todos os reinos da terra e a sua riqueza. E ele diz para Jesus que se Jesus se ajoelhasse e o adorasse, ele daria a Deus aqueles reinos, porque a ele foi entregue. Ele está relembrando aquilo que aconteceu com Adão, da desobediência de Adão, fez com que o pecado entrasse no mundo, e por causa do pecado, a morte. Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Então, Jesus diz para ele que só a Deus adorarás. Só a Deus você vai servir. Tudo está nas mãos do inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Mas Jesus não deu crédito a isso. Não troque a tua coroa por bens materiais. Não troque a vida eterna por causa do dinheiro. Não troque a tua salvação por causa de uma vida boa. Não troque. Jesus tem muito mais a te dar. Ele não desistiu. Ele continuou. Ele levou a Jesus até Jerusalém e disse para Jesus se jogar de lá, que estava escrito. Ele citou o versículo da Bíblia, do Salmo 91, para Jesus se jogar, como estava escrito, os anjos iriam segurá-lo para que ele não tropeçasse em pedra. Citou o versículo do Salmo 91 para Jesus. Porque ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropece com teu pé em pedras. Não é o que diz o Salmo 91? O inimigo vai sobre você diante da palavra de Deus. E se não for para combater isso com palavra e com jejum e oração, no braço você não vai ganhar. Então se prepare, se capacite. O inimigo ele vai vir quando você estiver mais fragilizado. Porque quando você estiver em alta,
ele vai passar de longe. Jesus estava fraco, com fome, mas na visão espiritual, Jesus estava forte. A Bíblia ainda diz que o diabo, ele deixou a Jesus por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo ele parou de tentar a Cristo. Quando você pensa que está tudo bem, ele está maquinando situações para poder te tragar. Não é o que diz lá, ó, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se prepare. Se prepare. Esteja sempre pronto para pregar a palavra. Esteja sempre pronto para falar do amor de Jesus para alguém. Porque quando te vier a tentação, você vai estar preparado e pronto e não vai ser persuadido. Esteja pronto. Depois que Jesus saiu do deserto, Jesus ele deu início ao evangelismo e levantou os apóstolos. Jesus estava dando início à igreja, à pregação do evangelho da graça de Deus, boas novas. Para toda a bênção, primeiro tem que vir a provação para que você seja lapidado. Esteja pronto para que quando essa provação chegue na tua vida, para você aguentar firme e prosseguir até o final. Porque a vitória ela só vem no final. A provação ela tem um começo, um meio e um fim. Mas a vitória ela não chega antes do final. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O inimigo ele tem se levantado contra a tua vida porque ele tem ciência de que as bênçãos de Deus são grandes, seja terrena ou celestial. Você pode estar caído, mas você não está morto. Você pode estar ferido, mas você não está na cova. Você pode ter sido magoado e entristecido, mas você está vivo. Se levante do chão. O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante para a igreja de Corinto, diante da sua segunda carta. Ele diz para a igreja que não importa o que aconteça, se hoje te escarneceram, o amanhã vai vir. Se você foi ferido, use essa ferida para testemunhar que você sobreviveu. Se te lançaram pedras, constrói
um palácio para demonstrar que você tem a força do seu lado, que você tem a graça de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo, ele diz, em tudo somos atribulados por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa do sacrifício que ele fez por nós. Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te livrará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você está entendendo? As palavras do salmista, que ele entendia o que isso significava. Não importa o que aconteça contigo, Jesus tem vitória para a tua vida se tu perseverar, se você permanecer no caminho. Perseguidos, mas não desamparados. Enquanto estivermos nessa terra, seremos sempre perseguidos pelo mal, tentando nos persuadir, tentando te tirar da fila da promessa. Mas fique firme, porque Jesus tem o melhor para a tua vida, nesta terra e na celestial. Abatidos, mas não destruídos. Ainda que o inimigo te derrube, Jesus estende as mãos para te levantar. Ainda que você perca algo, Jesus vai te dar em dobro. Mas entenda que é no deserto que Deus vai te dar vitória. É em meio à provação que Deus vai te dar vitória. Persevere, se prepare, para que quando essa provação ela chegue na tua vida, quando Deus te levar no deserto, você saia de lá vitorioso e não pereça como o povo de Israel que morreu no deserto. Tá bom? Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua vida. Tenha convicção que é nessa provação, nesse deserto que tu está vivendo, que Deus vai te dar vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Fique na paz. Deus abençoe.